vamos agora iniciar a quarta parte do vídeo, né? Já falamos fizemos a exposição do Salmo 19, fizemos algumas colocações de algumas perguntas relevantes e falamos sobre a revelação indireta. Agora nós vamos falar da revelação direta, né? O que seria, né? Vamos começar primeiro. A revelação, como eu falei, é progressiva, o ápice da revelação é Cristo, a Bíblia aponta para Cristo, nós vamos abordar isso daqui a pouquinho, e é o ápice da revelação. E onde está essa revelação especial de Deus de forma direta? Aqui, em sua palavra, aqui está a revelação direta de Deus. Vamos ler um texto aqui, só para a gente aprofundar um pouquinho isso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para... Então vamos lá, primeiro. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então toda escritura provém de Deus. Deus inspirou ali, né? A palavra, a escritura toda. Então todo o Antigo e o Novo Testamento. E ela tem um proveito. Qual é o proveito? Primeiro, ensinar, né? Segundo, repreender, corrigir o homem e instruir na justiça, né? A viver uma vida justa diante de Deus através da sua própria justificação, através de Cristo, né? Como a gente viu, após a queda, e essa queda se dá em Gênesis no capítulo 3, nós vamos ter a promessa do Redentor, né? Que seria Cristo, que vai se prosseguir durante essa revelação, tudo apontando para a sua chegada. Gênesis 3,15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, no caso a serpente, entre a tua descendência e a descendência da mulher, os filhos do diabo e os filhos de Deus, né? Poderíamos dizer assim. E esta te ferirá a cabeça, né? E tu lhe ferirás o calcanhar, né? No caso, Cristo, ele feriria a cabeça, pisaria na cabeça da serpente. Então, nós vimos que o pecado original tirou do homem essa capacidade de conhecer Deus através da revelação geral. Já falamos sobre a revelação geral no vídeo anterior, né? E isso, o homem não consegue reconhecer a Cristo, né? Através da razão e como também da intuição e da criação, porque o pecado fez essa ofuscação. Você vai ver muito bem isso em Romanos, no capítulo 1, do 12 até o 25, né? Mas os céus ainda continuam proclamando, né, a glória, como também a sabedoria e o poder de Deus, né? Salmo 19, versículo 1, que a gente já viu, né? Porém, o homem ele não consegue ter essa realidade, né? Mas ele consegue ver isso, mas de uma forma distorcida, né? Então, como então Deus fez para que essa revelação geral o homem passasse a conhecer mesmo depois do pecado? A primeira coisa que Deus fez foi escolher um povo, né? Deus vai escolher um povo, né? E através desse povo ele vai dar as escrituras sagradas, aquilo que ele requer para que esse povo viva. Esse povo vai ser o espelho para as outras nações, né? E isso ele vai se revelando a esse povo de uma forma progressiva cada vez mais, até que vai chegar aquele que viria para redimir a humanidade a partir de Gênesis 3,15, que seria o próprio Jesus, né? E isso nós vamos ver o ápice dessa revelação em Cristo. Nós vamos ver em João no capítulo 1, versículo 14, que diz que o verbo, né, se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória, né, como a glória do unigênito Pai, Cristo refletindo a glória do próprio Deus, né? E a redenção, ela vai sendo prometida à humanidade de uma forma progressiva, cada vez mais, como falei, Deus vai revelando. E essa revelação especial, ela em Gênesis 12:3, no chamado de Abraão, o texto vai dizer que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, né? E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então essa redenção, ela seria uma redenção
a partir de um povo, a partir do chamado de Abraão, mas para toda a humanidade, né? Inclusive as 3 maiores religiões do mundo trabalham essa compreensão: judaísmo, islamismo e cristianismo, cada um com uma perspectiva diferente, né? O apóstolo Paulo ainda vai em Gálatas 3:8 exatamente apresentar isso, né? Que era para toda a humanidade. E o texto diz: e a Escritura prevendo, Gálatas 3:8, que Deus iria justificar gentios, né? Pela fé, o meio dessa justificação seria a fé em Jesus Cristo, no sacrifício de Cristo. E isso ele anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, exatamente o que falei no texto anterior, Gênesis 12:3, né? Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então, a partir de Abraão. Então, vem a questão, então como é que Deus hoje, né, como falei um pouquinho de revelação no Antigo Testamento, como Deus hoje se revela então aos homens, né? Isso através das escrituras, né? Que foi escrita, foi escrita pelo próprio Deus, homens escreveram, né? Mas foi escrita pelo próprio Deus através da sua inspiração, né? Mais de 40 autores que não se contradizem, né? E uma duração que durou 16 séculos, né? Para que o homem tivesse acesso a essa revelação. A fé vem pelo ouvir essa palavra aqui, a palavra de Deus, né? Então tá aqui a revelação especial de Deus, principal, que apontava para alguém que viria, que seria o próprio Jesus. Está aqui essa revelação. É ela que gera fé, né, na vida das pessoas e é aplicada pelo Espírito Santo, aquilo que Cristo falou, na vida das pessoas. Diante disso, eu acho que cabe aqui também fazer algumas observações de forma aplicativa, né, para nossas vidas. A primeira é que Deus fala conosco quando nós nos dirigimos, eu quero ouvir a voz de Deus, nós vemos aqui. E aí Deus fala conosco. Quer ouvir Deus falar? Abra a Bíblia e deixe Deus falar com você, né? Outra aplicação é que nós devemos buscar conhecer esse Deus, conhecê-lo, né? A cada dia mais. E a forma de conhecê-lo é através da sua palavra e através da iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos compreender o que está escrito, né? E aí vem a questão que, diante disso, se eu tenho esse conhecimento de um Deus tão grande, então um Deus soberano, um único Deus, né, que é o caminho, a verdade e a vida, e que pode mudar a vida das pessoas, como então eu vou guardar só para mim? Então, qual é a outra aplicação? É que nós precisamos compartilhar o grande amor de Deus. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa palavra também, ainda no campo da aplicabilidade, ela faz algumas coisas na nossa vida. Nós já vimos isso um pouquinho na exposição do Salmo 19, mas também aqui nós podemos ver que essa palavra, ela faz algumas coisas por nossa vida. Primeiro, ela dá sabedoria. Salmo 19:7, a lei do Senhor dá sabedoria aos simples, né? Ela traz alegria para nossas vidas, né? Os preceitos do Senhor alegram o coração. Então, veja, né? Como também ela traz iluminação aos nossos olhos, né? Isso ainda no Salmo 19:8. O mandamento do Senhor ilumina os olhos, traz uma nova perspectiva, como falei, né? E também purifica a vida, né? Purifica a nossa vida, né? O texto do Salmo, no caso 119 agora, o versículo 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E aí, como que eu posso conservar a minha vida, né? E no caso aqui, o jovem, e ele vai dizer, observando segundo a sua palavra. Então, se eu observo a palavra, eu me conservo puro, né? E me conservo puro não no caminho que eu quero, mas no caminho do Senhor. Então, diante de tudo isso, vamos fazer uma conclusão agora, né? Vamos concluir o nosso estudo, né? Diante de tudo isso, o que nós podemos concluir, né? Que a maior de todas as revelações de Deus é a pessoa de Jesus Cristo.
A maior revelação que o homem quer, uma revelação boa, a maior revelação de todas para a sua vida, está aqui e é a pessoa de Jesus Cristo. E ele, esse Jesus, ele é o Verbo de Deus. Ele é o Verbo de Deus, né? É a imagem de Deus, né? Ele é a verdadeira luz que ilumina, né? E nos conduz a sermos luz também, né? E ele é a revelação máxima de Deus. Deus revelou-se de uma forma geral e se revela à humanidade cotidianamente. O pecado ofusca isso, mas a revelação máxima de Deus, depois de ele ter falado através dos oráculos dele, dos seus profetas, é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós encerramos o estudo, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você dá o seu joinha aí, faz algum comentário, deixa alguns temas que você gostaria de ver sendo tratado aqui no nosso canal, Evangelho das Boas Novas de Deus, um canal que é voltado para teologia e ciência da religião. Como é um vídeo teológico e cristão, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó possa abençoar a vida de vocês. Espero que ter contribuído com o conhecimento teológico e bibliológico, através da bibliologia, né, que é essa temática, está dentro dessa doutrina que se chama bibliologia. Que Deus abençoe.